Olá, tudo bem? Nós vamos continuar a nossa série de estudos em Mateus. Nós já percorremos por 12 capítulos e, justamente no capítulo 12, vimos que Jesus é o Senhor do sábado e nós também vimos a acusação feita contra ele, como que ele reagiu a essa acusação a respeito dos seus milagres, sobre o sinal de Jonas e agora vamos ver uma sequência de parábolas que o Senhor fez à multidão e também aos seus discípulos. Além disso, Jesus explicou o porquê que ele usava parábolas e ainda deu a interpretação desta parábola que iremos ler hoje, que é a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. E agora veremos esta parábola aqui. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Bom, essa é a parábola do semeador. E o próprio Senhor Jesus explicou para a gente, deu a interpretação dessa parábola. Nesse mesmo capítulo 13, quando nós vimos aqui, agora a gente vai poder se aprofundar. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Isso Jesus falando com os seus discípulos. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, a pessoa, ela ouve a mensagem, ela ouve o evangelho, vamos trazer para nós, e ela não entende essa mensagem. O maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Essas pessoas são aquelas que elas não aceitam o evangelho. Elas ouvem, elas têm a oportunidade de crer, mas elas não creem. Elas não aceitam a mensagem. Elas não querem o arrependimento dos seus pecados e elas não querem confessar Jesus Cristo como seu Salvador e como Filho de Deus. Essas pessoas, elas ignoram, elas recusam o evangelho. Mas ela ouviu. Ela ouviu, ela não quis, o maligno veio e arrancou o que foi semeado no seu coração. Uma coisa importante para a gente perceber é que as pessoas, elas têm a responsabilidade por aceitar ou não o evangelho. Claro que podemos discutir sobre o Senhor predestinar pessoas ou sobre ele fazer pessoas abrirem entendimento através do Espírito Santo e entenderem o evangelho. Claro, entretanto, existe, de toda maneira, a responsabilidade humana. Deus nunca vai ser culpado por alguém não aceitar o evangelho. É importante entendermos isso. Existe a responsabilidade humana que, quando uma pessoa aceita o evangelho, aí nós podemos falar sobre o divino, sobre Deus agindo com a pessoa. Mas a responsabilidade é do ser humano. Se você que está assistindo a este vídeo, a esse estudo, por exemplo, está ouvindo o evangelho, mas ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador, é uma oportunidade. Aproveite enquanto você tem tempo. O Senhor está aberto para receber você, para curar você e, mais do que isso, para te salvar. Ele quer apenas o seu sincero arrependimento e a confissão dele como seu Salvador. Observe então que a responsabilidade por aceitar o Evangelho é sua. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha que interessante. Essa pessoa, ela recebeu o evangelho e ela recebeu com alegria. Olha que interessante, ela ficou empolgada, ela confessou a Cristo e tudo mais.
Entretanto, não tinha raiz. Ela caiu em um terreno pedregoso. O que é isso? Tem pedras, rochas, talvez vai estar escrito em algumas outras versões da Bíblia, traduções, né? E só tem uma areinhazinha ou só uma parte de terra fina. E não conseguiu continuar a raiz. O que aconteceu então? Essa pessoa, quando veio tribulações, quando veio angústias, quando vieram problemas, essa pessoa que recebeu com alegria o evangelho, ela abandona Cristo. Mas por que isso aconteceu? Por causa que essa pessoa, ela recebeu a parte boa, vamos dizer assim, ela quis o bom, ela quis receber o Senhor porque aquilo ia fazer bem para ela, ou ela estava interessada numa melhoria de vida, ou até mesmo de uma cura divina, ou ela estava buscando simplesmente uma fuga do seu pecado, alguma coisa. Mas ela não tinha real interesse no Senhor. Essa pessoa, ela não é um discípulo que está com o Senhor em qualquer situação. Ela foge, ela cai fora quando vem a perseguição. Essa pessoa não toma sua cruz e segue a ele. Essa pessoa, ela não quer tomar sua cruz e seguir a ele. Ou quando vem algum problema, ela sai. Então, esse é um caso de alguém que a semente caiu em terreno pedregoso, recebeu a palavra com alegria, parecia tudo bem, mas veio uma tribulação, perseguição, logo abandonou a palavra. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha que interessante. Essa pessoa, ela ficou presa nas suas riquezas, ou na sua avareza, ou no seu trabalho, ou nos seus afazeres, e ela, por exemplo, ela pode ter condições boas financeiras, ou também pode ser que ela tenha um bom status social, ou ela faz parte de uma comunidade ou alguma coisa, e aquilo faz com que ela fique tão presa nas coisas da vida que ela não quer o Senhor. Aquela semente fica no meio de espinhos. Esses espinhos que são da nossa vida, esses espinhos que consomem o nosso tempo. E essa pessoa, ela não quer abandonar tudo aquilo que segura ela aqui e buscar o reino dos céus em primeiro lugar, como o próprio Senhor disse para nós. Portanto, o engano das riquezas sufocou, e a preocupação desta vida sufocou essa semente, tornando infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Olha que interessante. E olha que interessante também, a colheita deu diferente. Deu colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. É interessante que as colheitas foram ótimas, mas foram colheitas diferentes. Há pessoas que frutificam mais durante a vida cristã, há pessoas que frutificam menos durante a vida cristã, entretanto, elas frutificam para o Senhor. Olha que interessante. Aí nós observamos uma pessoa realmente convertida, alguém que segue o Senhor, que abandonou. Obviamente que nós temos as nossas preocupações do mundo, entretanto, o Senhor pede para que o reino do céu seja em primeiro lugar. Ele é em primeiro lugar. E não as nossas preocupações, nosso trabalho, nosso fazer. Mas o próprio Senhor é o primeiro lugar. E ele promete que se pormos ele nessa condição, ele vai preparar todo o resto. Nós não precisamos ficarmos ansiosos, preocupados, o que vai ser do futuro. O importante é que o nosso coração não esteja na terra ou em tesouros, mas esteja nele. E essa pessoa que creu na mensagem, arrependeu-se de seus pecados, confessou a Jesus Cristo como seu Salvador, ela realmente foi convertida, ela mudou de rota, isso é a conversão, e essa deu fruto. A colheita foi de 100, de 60 ou de 30 por 1. Então depende da pessoa, mas deu fruto. E agora vamos entender o porquê que Jesus falava por parábolas. Olha que interessante. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mistérios no sentido de coisas que às vezes não dá para entender, entende? Mas a eles não. A eles quem? A esta grande multidão que estava interessada somente na cura ou somente em coisas materiais, e aqueles fariseus e saduceus e religiosos e políticos que estavam ali, que não tinham o mínimo interesse no Senhor, aqueles não foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Acontece o seguinte: os discípulos que chegaram e perguntaram, aqueles discípulos estavam crendo no Senhor. Claro que era uma fé ainda um pouco dificultosa, eles não tinham
total percepção do que era, em sua totalidade, evangelho, do que era que o Senhor, qual era a missão do Senhor. Entretanto, eles tinham fé nele. E a este que tem, terá em grande quantidade, vai ser dado mais. E de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. E agora tem uma citação de Isaías 6. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. É interessante que aquelas pessoas estavam cegas. Mas olha que interessante. Aquela cegueira não foi somente causada por Deus, mas não, aquela cegueira era deles próprios. Aquela cegueira era responsabilidade humana, de novo. Aquelas pessoas estavam vendo Jesus, estavam vendo o que ele estava falando, só que aquelas pessoas estavam com o coração endurecido. E quando há o endurecimento de coração, quando pessoas rejeitam o Senhor, neste aspecto, o que aconteceu ali? E que nós podemos ver isso em Romanos também, Paulo falando sobre isso, a respeito do vaso. Acontece o seguinte, o próprio Senhor permitiu que eles ficassem cegos de vez. Mas observa só, que eles já estavam cegos e recusando o Senhor. Então, o Senhor, através da responsabilidade humana deles, e agora com a soberania divina do Senhor, uniu as coisas e eles estavam cegos. Mas olha que interessante, eles tinham condições de crer se quisessem, mas eles não queriam crer. Olha só. Então, a profecia de Isaías se cumpriu quanto àquela população, aqueles israelitas. E não é diferente hoje, a gente vê tantas pessoas ouvindo a mensagem do Evangelho, mas elas estão cegas. Nesse sentido, elas não querem crer, elas não dão um passo além, elas não querem aceitar o Senhor. Às vezes ela até se engana, ela até diz que crê, mas você vê que não dá fruto. Você vê que ela não tem obediência à palavra, você vê que ela não se preocupa com o Senhor, ela continua na sua vida devassa. Então isso é um mau sinal, isso é uma pessoa que está cega. Entretanto, com essa mensagem, nós podemos perceber que o Senhor está de braços abertos para aqueles que quiserem aceitá-lo como Salvador. Bom, espero que essa mensagem tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento do Senhor para nós. Que Deus abençoe a todos vocês e na quarta-feira vamos continuar em Mateus 13.